Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gianluca, eu sou filho do pastor Hernan Santos. E antes de tudo, se inscreva em nosso canal, nos siga no Instagram e nos adicione no Facebook, tá aí no rodapé do seu vídeo, tá ok? E eu não sei se você sabe, mas a editora Vem, ela faz parte do ministério do meu pai. É uma editora que foi criada pelo pastor Hernani e ela é uma editora que parte dos recursos é destinado para missões, que no caso a missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial. Então, eu estou aqui para falar sobre um kit promocional que está aqui em minhas mãos. O primeiro livro que tem aqui é o livro Depressão à Luz da Bíblia, do reverendo J.A. Araújo. E esse livro, para você que sofre com algum tipo de síndrome, com algum tipo de síndrome do pânico, com crise de ansiedade, com própria depressão, ainda mais nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, esse livro ele é essencial para você. E o segundo livro que eu tenho aqui é o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, do meu pai. Nesse livro, o meu pai ele conta certinho como foi a visita de um anjo que apareceu para ele e lhe deu um recado. Então, para você que quer saber que recado foi esse, adquira já. O terceiro livro que temos aqui é Volte a Ser Feliz da Maneira Certa, do pastor Júnior Santos. E esse livro, para você que está com algum problema emocional, que tem dificuldade em voltar a ser feliz, esse livro é essencial para você, tá certo? Então, o próximo livro que eu tenho aqui, também do pastor Júnior Santos, é 24 Segredos das Pessoas de Sucesso. E para você que quer adquirir esse livro e quer ter uma espécie de manual para ter sucesso em alguma área da sua vida, alguma área financeira, no seu trabalho, então esse livro é essencial para você, tá certo? E o último livro, que é o livro mais recente da nossa editora, é o livro Senhor, Salva-me, de nada mais, nada menos que John Wesley, que é considerado um dos maiores evangelistas avivalistas de todos os tempos após os apóstolos. E esse livro é um manual do cristão. É para você saber como você pode ser salvo, como você pode ter uma vida com Cristo, como você pode ter intimidade com o Senhor. E para você que quer adquirir já esse kit, é isso mesmo que você está lendo, apenas R$90. E você que ficou interessado, acesse já o nosso site editoravem.com, que está no rodapé do seu vídeo, e adquira já o seu. Fique com essa mensagem que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe. Como eu havia dito, irmãos, eu quero falar aqui hoje sobre o poder e a necessidade da pregação do Evangelho. Eu sou fascinado por falar sobre esse assunto, muito embora tão pouco falado nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas cansaram de ouvir e outras cansaram de pregar, mas eu tenho uma paixão por pregar o Evangelho, por falar da importância, como nós lemos no texto, de transmitir as boas novas. Talvez você se pergunte, por que alguém precisa pregar? Talvez você se pergunte, por que isso importa? Por que tem que pregar? Qual é a importância de pregar? Eu quero explicar a você, em primeiro lugar, o que é pregação e o porquê essa pregação é tão necessária. Não apenas para a igreja, mas também para você como indivíduo. Por que os ministros precisam pregar? Porque eles devem proclamar o Evangelho. Para começar, nós devemos ver que a igreja e os ministros precisam pregar em primeiro lugar, porque Deus mandou. Há uma ordem implícita nas Sagradas Escrituras nos mandando pregar. Segunda de Paulo a Timóteo 4, versículo 2, o apóstolo diz assim: pregue a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência na sã doutrina. Ou seja, esse é o chamado principal de um ministro. É disso que a igreja precisa e é isso que Deus ordena, que sempre haja a proclamação e a pregação do Evangelho. Pregar é proclamar, pregar é obedecer à ordem do Senhor. Qualquer coisa que não é o ministério da palavra contribui, mas não substitui o ministério da palavra. Eu li uma certa feita sobre uma frase muito importante sobre pregação, e a frase era mais ou menos assim: a pregação hoje
está sendo substituída pelo desempenho, exposição substituída pelo entretenimento, doutrina substituída pelo drama e teologia substituído pela teatralidade. Vou dizer de novo, a pregação está sendo substituída pelo desempenho. As pessoas estão procurando mais grandes e megalomaníacos desempenhos em cima do púlpito. Muitos cultos se tornaram um verdadeiro show. Se não é um show de música, é um show de desempenho. Nós vemos também que a exposição da palavra tem sido substituído pelo entretenimento e a doutrina pela dramaturgia. Veja, o que a igreja precisa hoje é de um avivamento que faz ela retornar às trincheiras da pregação do Evangelho. A cada dia que passa, a igreja, de forma geral, está achando ou transformando, eu prefiro dizer que ela está transformando a arte da pregação, que é uma arte espiritual, em algo obsoleto, algo ultrapassado. Nos Estados Unidos, o tempo de pregação hoje vai de 8 a 12 minutos. Isso significa que as pessoas não estão tendo mais calma, paciência ou alma e espírito para ouvir a pregação do Evangelho. Por que a igreja precisa da pregação do Evangelho? A igreja precisa da pregação do Evangelho para ganhar almas. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, no versículo 15 ao 16, estou pronto para pregar o Evangelho. Essa palavra pregar, nós encontramos ela nas Sagradas Escrituras, e nós vemos que os pregadores do Evangelho no Novo Testamento levavam muito a sério a arte, a bênção de proclamar aquilo que eles chamaram de Evangelho. E Paulo continua, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque esse é o Evangelho. Aqui está a parte mais importante. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo começa, eu estou pronto para pregar o Evangelho. Ele diz, esse Evangelho que eu prego é o poder para salvar. Vê? Em outro lugar, Paulo diz de sua obra, eu não vim para batizar, mas para pregar. E ele ainda diz mais, Cristo me enviou para pregar. Esse é o chamado principal de um homem e de uma mulher de Deus nos dias de hoje. E este é o dever majoritário da igreja. É disso que o filho e a filha de Deus necessita, acima de tudo, a proclamação e a pregação do Evangelho. É isso que eu quero enfatizar aqui nesse culto hoje. Para os irmãos que nos assistem, os demais que não são membros da nossa comunidade, mas também nos assistem, entenderem por que nós devemos gastar tempo em pregação do Evangelho. Nosso culto aqui na igreja dura, em média, 2 horas e alguns minutinhos. O resto do culto todo, 50% do culto todo se resume entre louvor, anúncios e oferta e dízimo. E toda a pregação do Evangelho nós damos no mínimo, e às vezes pode até ultrapassar isso, no mínimo 1 hora para a pregação do Evangelho. Hoje nós vemos muita cantoria. Canta, prega 5, 10 minutos. Canta, prega 5, 10 minutos. Canta, prega 15, 20 minutos. É eventos que canta, prega 5 minutos. Gasta-se 1 hora com ensaio, 30 minutos com pregação. Charles Spurgeon dizia que sermonex gera crentex. Ele está querendo dizer que pequenos sermões geram pequenos crentes. A fé dos crentes hoje tem se baseado em mini pregações de 5, 4 minutos que eles ouvem na internet, vídeos patrocinados de pregadores. Isso se tornou uma coisa corrente. Não que eu tenha algo contra isso, é evidente que não. Mas as pessoas acham que elas necessariamente estão se alimentando porque houve uma mini pregação. Você precisa entender que a pregação do Evangelho, ela precisa ser exposta.
Você precisa expor a pregação, precisa expor a mente, a consciência, a alma, o coração das pessoas ao entendimento da proclamação do Evangelho. Em primeiro lugar, o que está pregando? O que deve se pregar? Veja, as Escrituras do Novo Testamento usam duas palavras para descrever para nós o que é pregação. Uma é querigma e a outra é querucho. Querigma quer dizer literalmente evangelizar. É a palavra que descreve como recebemos o Evangelho. O querigma, como nós lemos no texto, é apresentar às pessoas a boa notícia de Cristo. Irmãos, pregação que não glorifica a Jesus não é pregação. A pregação, em primeiro lugar, ela deve apresentar as pessoas, evangelizar as pessoas. Significa simplesmente isso. Na pregação, alguém trará boas novas. Nós lemos o texto de Isaías 52, no versículo 7. Quão maravilhosos sobre as colinas são os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação. Eu tenho me questionado se boa parte do que nós ouvimos na internet ou até na televisão é a apresentação das boas novas de Cristo. Porque, meu querido irmão, pregar o Evangelho é apresentar literalmente as boas novas de Cristo. Isso é pregação do Evangelho. E que coisa linda e maravilhosa que nós temos, ou seja, é um mensageiro que traz o Evangelho, porque o Evangelho é uma ótima e excelente notícia. É uma boa notícia para os sofredores, para os doentes e para os pecadores. É a provisão de Deus para o caminho da reconciliação, no caminho da salvação, no caminho da libertação para os pecadores. E é isso que nós precisamos, dessa notícia maravilhosa. Isaías 61, no versículo 1, nós vemos a aplicação disso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e trazer libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Enquanto eu tiver fôlego, são essas coisas que eu vou fazer na minha vida. Pregar as boas novas de Cristo, apresentar às pessoas libertação, expulsar demônio, curar enfermos, restaurar, trazer transformação para aqueles que estão com o coração quebrantados. Quantas pessoas estão vivendo nesse mundo hoje que precisam da pregação do Evangelho? Isso que nós lemos aqui é pregar o Evangelho. É liberdade para os cativos, é abertura das portas das prisões, é aquilo que liberta os pecadores das garras de Satanás, do poder do pecado. Ele cura. Que ótima notícia esse Evangelho que nós devemos pregar. E claro, a pregação é uma boa notícia porque o conteúdo do Evangelho é Cristo, é cruz, é salvação. Quando Paulo fala do que ele pregou em Corinto, ele diz à igreja de Corinto, ele diz assim: não decidi, veja, quer dizer, decidi não saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Esse era o propósito,
Esse era literalmente o propósito quando Paulo foi para Corinto: pregar o evangelho da salvação em Jesus Cristo, as boas novas da cruz, trazer pecadores para a cruz, não pregar a si mesmo, não pregar suas histórias, pregar um evangelho de dons extraordinários, que o Espírito Santo possa dar a alguns, mas para pregar Cristo, pregar o Senhor Jesus Cristo. Essa é a boa nova do evangelho. Essa é a única pregação que a Bíblia chama de evangelho. A outra palavra usada no Novo Testamento que provavelmente fala sobre evangelho é kerux ou querucho, e traz a ideia de ser um arauto, um embaixador ou alguém que anuncia algo. Isso não apenas nos ensina qual é o conteúdo do evangelho, mas também está nos ensinando qual é o caráter do evangelho. O conteúdo do evangelho é Cristo. Mas qual seria o caráter da pregação? Um arauto ou um embaixador era alguém que foi comissionado por um rei ou governante para levar uma mensagem específica ao povo. Um arauto, ele usa as palavras do rei e não as suas palavras. Não é permitido para o mensageiro acrescentar nada nas palavras do rei. Não lhe é permitido acrescentar nenhuma palavra ou sua própria interpretação às palavras do rei. Mas o arauto ou o mensageiro, ele traz literalmente as palavras do rei. E ele diz: assim diz o meu rei. Essa é a ideia da pregação do evangelho. O apóstolo Paulo reconhece isso sobre o seu chamado para ser um pregador, quando ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, ou seja, somos arautos. Nós vamos entregar uma palavra do rei. Não é nossa, é do rei. Somos arautos de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você vê aí? Isso é pregação do evangelho. Paulo agora não somente está dizendo verdade, ou trazendo o conteúdo da palavra, como ele está mostrando também o caráter dele. O pregador está completamente conectado com a pregação. É o seu chamado. Ele tem que estar pronto para pregar e para morrer. Meu irmão, você é um pregador do evangelho. O Senhor te chamou para pregar o evangelho. E Deus fala através da pregação. Deus fala através da pregação do pregador. Paulo trouxe as palavras de Deus e não as suas próprias palavras aos coríntios. O apóstolo Paulo estava tão comprometido com isso que ele estava disposto a morrer, a ir para a prisão, mas ele estava disposto a pregar a palavra. Antes de abrir a sua boca como pregador do evangelho com suas próprias palavras, Paulo estava disposto primeiro a morrer. Ele diz: eu sou um embaixador em laços que posso falar corajosamente. Isso é um pregador. Essa é a palavra que Paulo usa em 2 Timóteo 4, quando ele diz: pregue a palavra. Paulo estava dizendo a Timóteo: as pessoas precisam saber sobre Jesus. As pessoas precisam ouvir. É o que Paulo está dizendo a Timóteo.
venha com a palavra e a autoridade de Cristo, não tenha medo de falar. Eu estou vendo hoje tantos pregadores, pastores, acuados pelo modismo, acuados pela cientologia, acuados pelo politicamente correto, acuados pelos seus membros, por membros ricos, gente em pecado na igreja, e você com medo de pregar a palavra que pode atingir um ou outro. Nós temos que pregar a palavra. E quais são as responsabilidades da pregação do Evangelho? Assim também na igreja e no mundo de hoje, se uma pessoa prega por conta própria, sua mensagem não tem peso oficial. Não existe mensageiro sem a mensagem. E não existe a mensagem sem a quem entregou. A mensagem é de Cristo. E nós somos seus mensageiros. Nós não pregamos por nossa conta e nossas ideias. A mensagem não tem peso oficial nenhum, se ela vem por interesses pessoais, se são vômitos de amargura, se são vômitos de revanchismo, se são vômitos de ferida, ou se é algo que você aprendeu em uma escola secular, filosofia, filósofos, psicólogos. A mensagem não tem peso oficial se ela não vem de Cristo. Cristo chama. E Cristo envia pregadores do Evangelho através da igreja. Em Romanos 10 nós lemos: como eles pregarão, a menos que sejam enviados? Em segundo lugar, isso significa que aquele que prega deve falar apenas a palavra revelada de Deus. Ele deve ser fiel em sua pregação ao que está escrito na Bíblia. Uma vez alguém me disse por que a gente lê tantos textos bíblicos, faz tanta exposição bíblica. Porque diz que se trata a pregação. A pregação é expor as sagradas escrituras. Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra é a Bíblia. Tem gente que abre o texto, lê o texto, vai embora do texto, nunca mais volta no texto, e você diz: por que esse camarada falou isso, meu Deus do céu? O apóstolo Paulo está explicando a palavra a Timóteo, que essa é a palavra. E essa palavra são as escrituras, são dadas pela inspiração de Deus. E são proveitosas para a doutrina, para a repreensão, para a correção, para a restituição, para a instrução, para a retidão. Paulo está dizendo a Timóteo: esse é o conteúdo da sua pregação. Pregue a palavra de Deus e não suas próprias palavras. Mas eu gostaria aqui, indo para o fim, falar sobre a tentação de cada ministro. E você que me assiste, talvez você esteja pensando: mas eu não sou pregador. Bom, senhores, você não é pregador oficialmente, mas em certo nível todos devem ser proclamadores do Evangelho. Não expositores, como eu estou fazendo. Mas por que eu estou falando isso? Para blindar você de um falso evangelho. Blindar você de falsos pregadores. Porque se você está ouvindo um falso pregador, alguém que não anuncia Cristo, você está sendo enganado. Mas vamos lá, tentação do ministro. A tentação do ministro, gente, é simples. Todo ministro, ele será tentado a levar suas próprias ideias, seus próprios sentimentos, sua própria maneira de pensar a pregação do Evangelho. Mas nós devemos vencer essa tentação, nós não devemos ir por esse lado. Nós devemos tomar a palavra de Deus, expor e explicar o que está nas Escrituras e colocar diante do povo. Ele não pode trazer suas próprias palavras. Ele não pode tirar das Escrituras. Ele não pode colocar na Escritura. Ele deve fazer uma extração hermenêutica. Daí surge a palavra exegese e hermenêutica. Extração é expor,
extrair, tirar do texto para você. E hermenêutica é com a boa e saudável interpretação. O pregador, ele não pode ser tentado a deixar a sua pregação ser influenciada pela opinião ou a tradição pública, local, ou pelo que as pessoas pensam. Mas como embaixadores, proclamadores, arautos e pregadores do Evangelho, as palavras são sinonimais, o pregador deve dizer sempre, assim diz o Senhor. Agora, em certo sentido, para você entender um pouco, isso acaba tornando a pregação do Evangelho algo muito simples. Porque veja bem os senhores, quando o pregador prega o Evangelho, e não as suas palavras, as suas grandes e profundidades hermenêuticas ou interpretações, o grande cerne disso é que a pregação da palavra, do Evangelho, ela não trará glória para o pregador. Você não se tornará seguidor. Você pode até admirar um pregador, como ele expõe bem a palavra, não tem nada de errado disso, mas você não pode amar o pregador de forma idolatrá-lo. Então a pregação do Evangelho simples, bíblica, ela não traz glória para o pregador. Ela traz glória para o Senhor. Ela traz glória para a Escritura. O ministro, ele não precisa apresentar suas ideias criativas. Ele deve manusear, a palavra manusear é trabalhar com a palavra de Deus e trazer isso em sua pregação. Nada mais e nada menos. Ele não sai daquilo. O ministro, o arauto, o pregador, o mensageiro, ele não presta conta ao público que está lhe ouvindo. Ele presta conta a Deus. Então o mensageiro que montava no cavalo ia lá, venho aqui em nome do rei trazer uma mensagem, depois ele diz, olha, me desculpe por trazer essa mensagem, então eu vou trazer a mensagem de maneira mais branda, para que você que está... Não, nós somos esse tipo de mensageiro, aquele mensageiro que transmite a pregação do Evangelho como ela está. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2, versículo 4, minha pregação, olha o texto, não era com palavras sedutoras da sabedoria humana. A palavra persuasiva ali é seduzir. Sabe o que eu tenho visto hoje? As pessoas não têm sido convencidas pelo Evangelho, elas têm sido seduzidas pelo que prometemos. Paulo diz, minhas pregações não tinham palavras sedutoras de sabedoria humana. Mas ele trouxe palavras reveladas do Espírito Santo. Então isso, meu irmão, torna a pregação, depois de muito simples, ela também muito direta. Ela é objetiva. O ministro deve explicar a palavra de Deus e nada mais. Mas, ao mesmo tempo, isso também torna a pregação uma tarefa muito difícil. E acontece porque o homem natural não quer ouvir a palavra. Então, para ser um pregador bíblico, tem que gastar tempo examinando a Bíblia, lendo as Sagradas Escrituras. Então, é uma demanda complicada. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 10, nós lemos assim, ó. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E apenas eu permaneci, e eles procuram a minha vida para tirá-la. Elias está desanimado, porque ele pregou a palavra de Deus, e parece que ninguém recebeu a palavra de Deus. Em vez disso, os outros profetas foram mortos e agora a sua vida também está ameaçada. Veja você que não é uma tarefa fácil pregar o Evangelho.
É fácil dizer o que as pessoas querem ouvir, afagar o ego das pessoas, massageá-las, massagear os seus pecados, mas pregar o evangelho, dar o leite puro, sem mistura, sem pôr água para diluir, não é fácil. Mas, meu irmão, nós seremos cobrados por sermos ou não pregadores desse evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é uma palavra ofensiva, hoje mais do que nunca. Por quê? Porque toda a verdade de Deus nos dias de hoje, nos dias plurais, está sendo atacada. Então, pregar a palavra é discurso de ódio. Pregar a palavra hoje é ser um ultra radical. No Novo Testamento, Paulo e os apóstolos foram perseguidos, aprisionados, martirizados. Não era porque eles eram gente boa, é porque eles eram ofensivos. Porque a pregação era dura, ofensiva. Eles confrontavam o pecado das pessoas e o estilo de vida delas. E Paulo diz a Timóteo: vigiai em todas as coisas e suporte as aflições. Isso é o que acontecerá, é o que Paulo está dizendo a Timóteo, quando você pregar a palavra de Deus. Isso é pregar. Isso é transmitir a palavra. Onde você encontra a pregação que é fiel à palavra de Deus, que ela vai vir de um homem chamado por Deus, através de um púlpito, através da igreja, você deve abraçar, receber essa pregação como a palavra de autoridade sobre a sua vida, vindo de um arauto do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. E você sabe, se a Bíblia está sendo exposta, você deve permanecer e receber essa palavra. Agora veja bem o poder dessa pregação. E eu gostaria de demonstrar a você o poder das Escrituras. Pregar com poder. Isaías 55, verso 10 e 11. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem renegarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimenta. Verso 11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Não é a palavra do pregador que não volta vazia, é a palavra de Deus. À medida que o pregador vai enviando o evangelho, lá dará fruto. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Será como chuva que desce e traz sementes e flores da primavera para a vida. Assim será a palavra. Ela vai deixar fruto, isso é poderoso. Jeremias 23 e 29, nós lemos assim, ó. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga Yahvé. E como a marreta que despedaça a rocha? Transmitir aquilo que vem da boca de Deus é garantir que dará fruto no coração dos ouvintes. Não estou afirmando que dará fruto da noite para o dia. Nem sempre você prega e as pessoas mudam de vida da noite para o dia. Quando você insiste na pregação do evangelho, ao passar dos anos, nós começamos a ver a mudança no estilo de vida das pessoas.
como nós lemos, porque a palavra é como um martelo que vai despedaçando a pedra, e vai batendo, vai batendo, vai batendo, e a pedra se despedaça. Então, meus irmãos, quando nós insistimos na pregação do Evangelho, Jeremias disse também, o Senhor diz na boca de Jeremias, que ela é como um fogo que queima, que vai quebrando o coração de pedra em pedaços. Nós devemos insistir, amados irmãos, em sermos pregadores completamente bíblicos, em expor a Bíblia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, 13, diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz. Qual é a palavra de Deus? Aquilo que Deus falou, que está na Bíblia, você apenas transmite. Ou seja, não há uma obrigatoriedade de performance. Então, ser um bom pregador hoje, em muitos lugares, é ter uma performance exuberante, é falar bem, palavras rebuscadas, ou performance até físicas, como que muitas vezes teatrais. E na maioria das vezes os expositores da Bíblia não são valorizados. Então veja o que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E ela é sensível para perceber os pensamentos e as intenções dos corações. A palavra de Deus, irmão, ela não vem apenas para o homem exterior. Ela penetra, e não apenas a carne, mas o coração. E ela descobre as intenções dos pensamentos do homem. É isso que é a palavra de Deus. Quando nós transmitimos a palavra puro, leite puro, ela penetra o coração, a alma, espírito, juntas, medulas, e ela vai despedaçando a penha, ela vai queimando como fogo. Alguns mudam de uma forma mais rápida, mas outros vão mudando. As pedras do coração vai quebrando. Por isso que nós devemos insistir com a pregação do Evangelho. Então, quando alguém diz, eu não preciso de pregação, Lutero disse, a Bíblia está viva, fala comigo, tem pés, corre atrás de mim, tem mãos, ela se apega a mim, porque a palavra de Deus é viva, e é. Alguém perguntou a Martim Lutero uma certa feita, como você defende a Bíblia? Lutero disse, defender a Bíblia é como ser perdido para defender um leão. Eu não defendo o leão, eu solto. As Escrituras, e ninguém nega, são poderosas. A Bíblia é o leão. Você não defende o leão, você apenas tira ele da jaula. Meus irmãos, nós devemos parar de ter medo de proclamar o Evangelho, de pregar a Bíblia. Eu estou vendo um acúmulo cada vez mais de pregadores, pastores, e veja, me entenda bem o que eu vou te dizer, não há nada de errado em você expressar sua cidadania nas suas redes sociais. Nós somos cidadãos. Falar contra os abusos políticos ou leis abusivas. Mas você não acha também que você deveria se preocupar um pouco mais com a proclamação do Evangelho do que com as coisas dessa terra? Volto a dizer, não estou dizendo que você não deva expressar sua cidadania, se expressar socialmente. Eu estou dizendo que eu, analisando alguns nas redes sociais, se tornaram muito mais cientistas políticos, cientistas sociais, do que proclamadores e pregadores do Evangelho. Se esqueceram pelo qual foram chamados. Jesus está voltando, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra,
e os pregadores deixaram de pregar. No momento em que as pessoas mais precisam pregar. Ei, meu irmão, solte o leão que está preso. Abra a Bíblia e pregue. Eu já vi pastor postar frase em rede social de Nietzsche, de Marx. Já vi outros costumeiramente postando frases de pensadores, de Mark Twain, de ateus. Você tem 66 livros, todos parafraseados, e você não transmite as escrituras. Você tem vergonha de quê? Você quer ser cult? Você quer ser social? Você quer ser inteligentíssimo, cultural? Quer ou parecer cult? A Bíblia se tornou antiquada, quadrada? Vamos soltar esse leão? Vamos pregar a Bíblia? Deus quer, irmão, que a palavra saia do papel. Ele quer que a palavra seja pregada. Paulo diz em Romanos 1, estou pronto para pregar o evangelho a vocês que estão em Roma. Oh, meu Deus. Ele poderia ter enviado folhetos, poderia ter enviado bíblias, poderia ter enviado um monte de coisa, escritos, mas ele diz, eu estou pronto para pregar o evangelho. Romanos 10 deixa isso muito claro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, clamarão a quem não ouviram? E como eles ouvirão sem um pregador? Pregar faz com que eles chamem. Pregar faz com que as pessoas acreditam que elas podem ser salvas. Eu estou aqui nessa manhã, clamando desesperadamente, vamos pregar a palavra de Deus. Tira sua alma do púlpito, tire seus interesses do púlpito, tire suas vontades do púlpito, suas histórias do púlpito, suas fábulas do púlpito, suas piadas do púlpito, sua performance. E põe a palavra de volta no púlpito. Então logo nós veremos um resultado arrebatador no meio do povo de Deus. É isso que nós devemos querer de nossa pregação. Que o evangelho seja apresentado. Porque uma mensagem gerada na mente, ela só alcança a mente. Mas uma mensagem gerada no coração, ela alcança o coração. E um pregador, ele só vai pregar duas coisas. Aquilo que ele procura, ou aquilo que ele já encontrou. Nós devemos pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo. Devemos tirar nossos interesses e vontades do púlpito e voltar com a pregação habitual da palavra para o púlpito. E nessa manhã, essa é a minha oração para os irmãos da Graça Church, para aqueles que nos assistem, que possamos valorizar quando a palavra de Deus é exposta, quando os textos bíblicos são apresentados. Se o pregador tem uma certa performance melhor que o outro, parabéns para ele. Mas se não tem, a palavra está sendo exposta. É isso que importa. E ela não volta vazia. Ela não volta, veja, ela vai dar fruto. Não importa quem está pregando. Se é fiel à Escritura, a palavra dará fruto. Vamos orar a Deus. Na sua casa, põe a mão no seu coração. Senhor Deus, eu peço que o que foi pregado hoje entre nos corações, que eles possam compreender a seriedade da pregação do Evangelho. E por causa disso também, valorizar a pregação do Evangelho.
nos dê sabedoria cada vez mais e mais para proclamar e pregar o Evangelho. E que os nossos irmãos, meu Pai, possam saber distinguir o que eles estão ouvindo. Que eles, Pai, não consigam ouvir aquilo que não é pregação do Evangelho.